Meus irmãos, a minha proposta nessa manhã é ensinar para vocês a vocês abandonar tudo aquilo que é bom. Parece uma proposta estranha, né? Bom, João, que negócio esquisito é esse? Você vai nos ensinar a deixar as coisas boas? Sim. A Bíblia vai nos ensinar a deixar as coisas boas para trás. A vida é de estágio, né? Já houve um momento que você teve que escolher entre o bom e o ruim, mas a gente precisa mudar de fase. Eu já estou na fase que eu estou escolhendo o bom e o excelente. Então hoje a minha maior luta é largar o bom, não é mais o ruim. O ruim já ficou lá para trás, tá bom? Essa é a proposta da nossa aula nessa manhã. Abra a Bíblia de vocês em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13. Tema do nosso estudo: deixando para trás o que é bom. Mateus capítulo 13, versos 44, 45 e 46. Todos acharam? Diz assim, Mateus 13, 44, 45 e 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procurava boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Só até aí. Deixa eu ilustrar um pouquinho mais essa parábola para vocês, trazer para o nosso contexto, para que a gente possa entendê-la de forma efetiva. Jesus está falando de um homem que ele trabalhava num determinado campo. Agora, o campo ao qual ele trabalhava não era dele, não pertencia a ele. Ele arava esse campo, ele estava lá fazendo um trabalho, provavelmente para alguém, em terras de alguém, e em um determinado momento o arado dele para, enrosca em alguma coisa. Quando o arado enrosca, esse homem é obrigado a parar, ele vai até o local onde o arado está rasgando, abrindo os sulcos da terra. Ele identifica que o arado enroscou em alguma coisa. É muito provável que no decorrer da nossa vida, no curso da nossa vida, muitas das vezes o nosso arado, ele vai enroscar em algumas coisas. Nós vamos ter que parar para ver o que parou a nossa vida. Então esse homem, em certo momento, o arado para, ele vai. Quando ele olha a terra já aberta, ele percebe que o arado enroscou num tesouro. De repente uma caixa, um caixote, eu não sei. Os povos antigos tinham muito costume de enterrar tesouros. É uma parábola, mas eu sei que os povos antigos enterravam tesouro, e muitos morriam e não sabiam no paradeiro. Então, na história de Jesus, na analogia de Jesus, esse homem acaba de descobrir algo valioso. Mas esse algo valioso que ele encontra não está na terra dele, nem é dele. Porque o tesouro, ele era um bem escondido, e ele passaria a ser patrimônio de quem o achasse. Mas o tesouro não está na terra dele. Então, lendo esse texto, eu consigo presumir que esse homem era crente. Ele tinha princípios. Porque ele poderia muito bem esconder isso aí em outro local. Quando ele foi embora, ele levar esse tesouro embora. Ele poderia fazer isso. Ele tinha essa escolha. De escolher entre roubar o tesouro e não roubar. Às vezes nós temos opções em fazer as coisas. Tem coisas que eu não faço mais hoje, não porque eu não posso fazer, é porque eu não devo fazer. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são possíveis, me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, quando eu digo que eu creio que esse homem era crente, ele tinha a opção de roubar esse tesouro ou de esconder. Mas aí a Bíblia diz que na sua alegria ele foi
Pense comigo, se você descobrisse um tesouro, algo valiosíssimo, a sua mente ia ficar naquilo. Imagina, é uma hipótese, se você arriscasse um bilhete da loteria, pela manhã, você conferisse e você ganhasse esse bilhete e fosse milhões. Você conseguiria ficar dentro da empresa trabalhando até o outro dia para você ir requerer o teu prêmio? De forma alguma. A tua mente não ia permitir. Você ia pensar naquilo o tempo inteiro. Provavelmente você ia chegar no teu patrão e falar assim, ó, preciso ir embora que eu tenho algo valioso para resgatar. Então esse homem, ele tenta trabalhar, mas não consegue. Ele está eufórico demais, ele está extasiado com o que ele achou, ele cobriu novamente. Aí ele vai e toma uma decisão. Que decisão que ele toma? Ele volta até onde ele mora, os familiares dele não entendem nada, ele começa a juntar tudo, ele fala para a mulher, eu vou vender tudo que eu tenho. E a mulher diz assim, mas você ficou louco? Ele, não, eu preciso vender, mas ele não pode contar para ninguém. Por quê? Ele começa a desprender das coisas que ele tinha, porque ele achou algo muito mais valioso. Ou seja, ele está no momento de fazer escolha. Muitos de nós chegamos a determinado ponto da nossa vida e nós vamos ter que fazer escolha. Outrora eu fazia escolha entre o que era ruim e o que era bom. Hoje o meu problema não é mais esse. Eu não tenho problema mais hoje com o que é ruim. Hoje o meu problema é eu desvencilhar do que é bom para mim chegar no excelente. Então se você está lutando ainda com o que é ruim, me perdoa, mas você precisa encontrar Jesus. Porque as nossas lutas, elas vão modificando na medida que nós vamos crescendo espiritualmente. Então a luta desse homem não era entre eu roubo o tesouro e eu não roubo. É eu desfaço do que eu tenho, ou eu fico preso no que eu tenho e eu esqueço esse tesouro. Mas o tesouro para ele era algo valioso. E aí Jesus, de forma sábia, ele diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Então Jesus engrandece o reino do céu, usando uma analogia, uma parábola, para que ele venha nos mostrar que para nós adentrarmos ao reino dos céus, nós vamos ter que largar algumas coisas, nós vamos ter que vender algumas coisas, desfazer de algumas coisas que nos prendem. Agora, nós temos que fazer escolhas, e nessas escolhas, eu preciso tomar cuidado para ver se eu estou escolhendo entre o que é bom e ruim. Se eu tenho 10, 15, 20 anos de crente, e eu ainda estou escolhendo o que é bom e ruim, tem problema comigo. É sinal que eu não evoluí de fase. E antigamente o meu problema era esse, eu roubo ou não roubo, eu fumo ou não fumo. Mas meu problema hoje não é mais esse. Mudei de fase. O meu desafio hoje é largar as coisas boas e ir para as coisas excelentes. Então esse homem ele encontra algo excelente e agora ele começa a largar o que é bom. Ele vende os seus animais, ele vende as suas propriedades, porque ele encontrou algo valioso. Então são escolhas. Agora, as nossas lutas elas vão mudando conforme nós vamos evoluindo. Então você precisa ter essa percepção espiritual. Quais são as suas tentações hoje? Por que você luta hoje? É a mesma coisa que você lutava há 20 anos atrás, há 15 anos atrás? Então, João, as mesmas tentações que colocava pânico há 20 anos atrás, elas me colocam pânico hoje. Tem alguma coisa errada. Você não mudou de fase. E a gente precisa mudar de fase, porque eu só chego no reino de Deus, nas coisas valorosas de Deus, quando eu começo a mudar de fase. Agora, o interessante é que, sabe por que o pecado é algo difícil da gente largar? Porque ele está na classificação das coisas boas. O
pecado é difícil de desvencilhar, porque ele está classificado nas coisas boas. Quando você vai para Gênesis 3:6, a Bíblia diz que a mulher viu que a árvore era boa e agradável, boa aos olhos, agradável aos olhos e boa para se comer. Ora, o pecado não é uma coisa ruim. O pecado é uma coisa boa. O ruim é as consequências do pecado. Mas só que o diabo nunca vai nos apresentar as consequências de nada. Ele sempre vai nos apresentar o produto, a matéria-prima, a primeira coisa. Ele sempre vai mostrar para você, nunca vai mostrar. Ele sempre vai colocar pano de fundo. Ele vai te mostrar o pecado como coisas boas. E aí, se você se prender nessas coisas boas, você não consegue chegar na excelente. Está entendendo? Está acompanhando comigo? Posso continuar então? Muito bem. Então o pecado está na classificação das coisas boas. E quem não renuncia o bom, jamais vai conseguir chegar ao excelente. Se você não conseguir largar as coisas boas, você não vai chegar no excelente. Esse homem largou as coisas boas que ele tinha, porque ele tinha um objetivo de algo excelente. E Jesus ensina isso, esse princípio, lá em Lucas 10, 39 e 40, quando ele vai para a casa de Marta e Maria. Jesus, quando chega na casa de Marta e Maria, ele encontra uma mulher ávida para ouvir a palavra, uma mulher com sede do reino de Deus, e senta aos pés dele, que era Maria. Ao mesmo ponto havia uma outra pessoa chamada Marta, que ela estava inquieta pelas coisas da vida, preocupada em cuidar da casa, arrumar os afazeres. Em determinado momento Maria fala assim: mestre, o senhor não se importa que a minha irmã esteja aí sentada ao teu pé, ao invés de me ajudar? Aí Jesus fala para ela assim: olha, Marta, tu anda inquietas por coisas que não têm sentido. A tua irmã, ela escolheu a melhor parte. Aí você fala assim: mas irmão João, arrumar a casa, preparar as coisas, deixar o ambiente limpo para Jesus é bom? É bom. Mas sentar aos pés de Jesus, para ouvir o ensinamento de Jesus, é excelente. Então você consegue entender que às vezes nós deixamos de ter o excelente, porque nós estamos presos no que é bom? Marta estava presa no que era bom, a casa tem que estar limpa, é verdade, tem que estar limpa. Mas é prioridades. Jesus não está na casa de Marta e Maria todos os dias. Não é todo dia que o pastor vai fazer uma visita para você. Então, no dia que você recebe uma visita de alguém que vai levar uma palavra de Deus, não é bom que você deixe a pessoa na sala e você está cuidando da louça. Espera aí, eu vou acabar de arrumar a casa, quando eu terminar eu vou ir para ouvir a palavra de Deus. Não. A casa limpa é boa, mas eu preciso ter prioridades. Agora eu preciso ouvir a palavra de Deus. Jesus está na casa. E entre a casa que é limpa, que é boa, e Jesus que é excelente, Maria fica com o excelente. Então você percebe que a nossa luta, ela é mais difícil do que antes. Porque antes era assim, cara. Quando você é criança, as pessoas falam assim: come, se você não comer, o bicho-papão pega. Então, entre o bicho-papão, que é ruim, e a sopinha, que também não é nada boa, eu vou ficar com a sopinha e não quero o bicho-papão. Você come para não ser comido pelo bicho-papão. Então, as escolhas que a criança tem. Se eu não comer, o bicho-papão vai pegar. As pessoas falam isso para as crianças. Ou seja, tem que fazer uma escolha. Tem o ruim e tem o menos ruim. Mas agora nosso desafio é muito maior. Porque eu preciso largar o que é bom. Tempos atrás uma pessoa falou assim para mim: você não quer pôr uma TV a cabo na tua casa? Uma tal de Sky Gap? Eu falei: não, não quero mexer com isso não, cara. Eu põe, cara, tem um monte de gente que põe, isso é bom. Ele usou assim: isso é bom. Eu falei: mas eu não estou mais entre o bom e o ruim.
A minha escolha agora é entre o bom e o excelente. E é excelente que eu dê bom testemunho. Como é que eu vou falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se eu uso meios exclusos para me favorecer? Você consegue perceber que o nosso desafio agora como crente é muito maior do que outrora? O meu problema agora é largar o que é bom. E o que é bom nos atrai. Deixa eu dizer para vocês, tem um monte de pessoas se resfastelando com aquilo que é bom, se resfastelando com aquilo que é bom, nunca vai chegar no excelente, sabe por quê? Ah, aqui está bom, você acomodou com o bom. E a palavra de Deus diz que as coisas de Deus, elas são boas, excelentes e agradáveis. Então, se a tua luta ainda é entre o ruim e o bom, você precisa mudar de fase. Você não progrediu espiritualmente. Ok? Posso continuar? Muito bem. Então eu preciso identificar as prioridades. E às vezes a gente vai passando pela vida sem identificar as prioridades. O que é prioridade? É tudo aquilo que tem que ter uma atenção maior minha. E às vezes nós vamos passando pela vida sem se aperceber. A gente às vezes não percebe a prioridade, não porque a gente não quer, é porque a gente vai no efeito manada. Está todo mundo correndo, eu também vou correr. Está todo mundo ansioso, eu também vou ficar ansioso. E às vezes nós vamos perdendo o melhor da vida, porque nós não priorizamos, não paramos para observar. Por exemplo, faça uma retrospectiva da tua vida em 2018. Quantas vezes você, casado, saiu da tua casa no domingo e disse assim: bem, vamos almoçar com minha mãe nesse domingo? Aí talvez o marido falou assim: mas ó, a gente tinha combinado do shopping, fazer compra. Aí você, poxa, minha mãe é bom, mas o shopping também é bom. Aí você vai pro shopping, deixa a mãe no almoço com ela hoje. No outro domingo de novo, no outro domingo de novo. Às vezes a gente passa anos sem almoçar com a mãe e com o pai. Agora, qual é a prioridade nossa? Deixa eu dizer para você uma coisa, sem vergonha nenhuma. Muitas das vezes eu deixei minha mãe só em casa quando era adolescente e saía para as baladas, né? Os amigos falavam: vamos, cara, vamos que a moto já está com o tanque cheio. E muitas das vezes eu deixei minha mãe só em casa na minha adolescência e ia para as baladas com os amigos. E quando eu enterrei a minha mãe, eu fiz o enterro dela, eu vi a minha mãe no caixão inerte, tudo aquilo foi passando na minha mente. Quantas das vezes eu deixei a minha mãe só em casa porque eu escolhi o que era bom? Ficar com os amigos era muito bom, a noite era muito bom, e eu deixava o excelente em casa, que era minha mãe. Hoje eu não tenho mais ela. Eu tem dia que dá vontade de almoçar com ela, dá vontade de ficar com ela, mas não dá mais, passou. Você vai esperar as coisas passar na tua vida para você fidelizar? Quantos maridos largam a esposa em casa e saem com os amigos? Ora, vamos que vai ser bom, eu sei que vai ser bom. Mas e o que ficou em casa? É bom? Não, é excelente, é a família. Até quando você vai trocar o excelente pelo bom? Então faça retrospectiva. Será que você está priorizando o que realmente é prioridade na tua vida? Será que você está separando o importante do urgente? Ou está fazendo um no lugar do outro? São escolhas. Se nós não largarmos as coisas boas, nós não vamos chegar no excelente. O reino de Deus é feito de coisas excelentes. E a palavra de Deus, ela nos assegura que Deus ele é bom, que
Deus é agradável, é maravilhoso, é conselheiro, é Pai eterno, é príncipe da paz. Ou seja, Deus está dentre as coisas excelente. Ou melhor, Ele é a criação de tudo que é excelente. Tudo que é excelente emana de Deus. Então sai de cima do muro. Tira o olho do que é bom. E começa a olhar o que é excelente. Amém? Muito bem. Em Mateus 4, abra aí comigo, por favor. Mateus capítulo 4, versos 9. Mateus capítulo 4, verso 9. Satanás leva Jesus para o topo do pináculo, o topo do monte, o lugar mais alto. E aí ele faz uma proposta para Jesus: tudo isso te darei se prostrado e me adorarem. Olha, Jesus sempre deixou bem claro que o reino dele não era dessa terra, sim ou não? Se o reino de Jesus não é dessa terra, por que Jesus aceitaria as coisas dessa terra e barganharia as coisas do céu? Por quê? Porque às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós negociamos as coisas do céu pelas coisas da terra. E a Bíblia vem nos dizer que o reino do céu não é comida e nem bebida, ou seja, não é nada tangível, não é nada materializado. É por isso que a Bíblia deixa bem claro: o reino do céu não é comida nem bebida, mas é gozo, é paz e alegria. Gozo, paz e alegria não são coisas boas, são coisas excelentes. Comida é coisa boa? É. Mas paz, alegria e gozo é coisa excelente. Às vezes nós negociamos o que é eterno pelas coisas da terra. Quantos homens de Deus não começaram bem com Deus e negociaram os seus valores por causa de dinheiro? O apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, meu filho na fé, toma cuidado. Muitos, no afã de ficarem ricos, naufragaram na fé. Muitos, no desejo de ficarem ricos, naufragaram na fé, ou seja, largaram o reino de Deus por dinheiro. E aí Jesus vem fazendo a representatividade do reino do céu. E Satanás faz uma proposta para ele de reino da terra. Qual é a resposta de Jesus? Arreda-te, Satanás, somente ao Senhor adorarás. Porque se você se vender para as coisas da terra, você vai ter que adorar as coisas da terra. Se você se vender para o dinheiro, você vai ter que adorar o dinheiro. Se você se vender para a vaidade, você vai ter que ser escravo da vaidade. Tudo aquilo que você se vende é aquilo que vai te dominar. Por isso Jesus já chegou na terra dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A mensagem de João Batista era a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, se você quiser o reino do céu, mas não estiver disposto a se livrar do reino da terra, você não vai entrar no céu. E tem gente tentando pegar os dois, não consegue, né? É como na física: dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Alguém já viu um caminhão de mudança cheio atrás de um carro fúnebre, levando a mudança do defunto? Não. A gente não leva nada. Se você tentar levar, você não vai entrar no reino do céu. No reino do céu só entra o pecador arrependido, aquele que confessou Cristo como teu Senhor. E é por isso que Jesus falou: quão difícil é para o rico entrar no reino do céu. Não é porque o rico não tem direito ao reino do céu, ele tem, mas o problema dele é largar as coisas boas. E as coisas boas nos prendem
Ela não nos deixa chegar na excelente. Quem já leu aqui o livro Peregrino? Leia o livro Peregrino. Você vai ver o que é trocar o bom pelo excelente. Ao longo da caminhada você vai largando o seu peso. Tem muitas coisas boas que nós nos prendemos a ela, se torna peso na nossa vida espiritual. Tem pessoas carregando pesos tremendos, mas não larga. Tem que largar, meu irmão. Não, João, mas é bom. Mas tem um excelente te esperando. Pode ficar tranquilo, Deus tem um excelente para dar para você. Porque a palavra de Deus ela não é boa, ela é agradável, ela é excelente. E para mim tomar posse do que é excelente, eu preciso largar o que é bom. Está entendendo? Amém? Muito bem. O que você entende como tesouro? O que é tesouro para você? Tesouro é tudo aquilo que tem a sua maior atenção. Tudo aquilo que tiver a sua maior atenção é um tesouro na tua vida. Ter atenção significa ter os olhos voltados para algo. Quando eu pedir a atenção de vocês, eu vou ter os olhos de vocês voltados para mim, sim ou não? Então, tudo aquilo que você volta os teus olhos, você está voltando a sua atenção, ok? Agora, se você olhar em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, Jesus ele diz assim: a candeia, algumas versões do livro vai estar a luz do corpo, são os olhos. Outras versões vai estar assim: a janela da alma são os olhos, a janela do corpo são os olhos. Eu não sei qual é a sua versão, mas o que Jesus quer dizer é que a janela do nosso corpo são os nossos olhos. Ou seja, a luz, a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. E aí ele fala assim: de sorte que se os seus olhos forem bons, consequentemente o seu corpo será bom. E aí ele continua: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, ou luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. E aí ele fala assim: se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes tais são trevas. Aí a minha pergunta para você é: onde estão os teus olhos? Ah, irmão João, está no meu rosto, eu sei. Mas para onde está voltado os teus olhos? Porque se meus olhos são a janela da alma, e Jesus fala que se eles forem bons, meu corpo será bom, porém se eles forem mal, meu corpo será treva. É diretamente proporcional, ação-reação. Então aí eu faço a pergunta para você: onde você está colocando a sua atenção, os seus olhos? O que tem atraído a sua atenção? Pornografia é um dos grandes problemas hoje, inclusive para quem está dentro da igreja. Confessa, meu irmão, que não é vergonha. Eu, num certo período que eu já estava dentro da igreja, eu tinha problema com pornografia. Não tem problema nenhum dizer isso. Larguei, para mim hoje já não é mais um problema. E para mim era bom. Eu escolhi entre o ruim e o bom e eu ficava com aquilo. Mas hoje eu estou em outro patamar. Hoje eu estou de olho no que é excelente. Se a pornografia é boa e o reino de Deus é excelente, eu não quero mais nada de pornografia. Eu preciso receber o que é excelente. Então, se teus olhos ainda estão na pornografia, é porque você ainda não cresceu.
Você ainda não nasceu no Espírito, não nasceu na água. E quando você nascer, isso não vai interessar mais por você. Eu posso ver ainda hoje? Posso, a hora que eu quiser. Mas não me interessa não. Não me dá mais prazer. Hoje eu não vivo mais pelo que eu posso, pelo que eu posso e o que eu não posso fazer. Hoje eu vivo pelo que eu devo e o que eu não devo fazer. Posso fazer? Posso. Mas devo? Não, não devo. Vai ser tropeço. Vai impedir Deus trabalhar na minha vida. Então eu não quero. Sabia que a pornografia ela causa males irreversíveis? Disfunção erétil, problema psicológico, problema emocional. Sabia disso? Tem pessoas que têm que se tratar porque ele não consegue mais ter relação com a mulher tangível, palpável. O cérebro dele ficou em alto giro. Toda vez que você tem um êxtase, sua mente é estimulada. Quem vê pornografia, a mente dele é estimulada o tempo inteiro. Então, para você reverter isso, dá muito trabalho. Uma pessoa viciada em pornografia durante 20 anos, ela tem problemas terríveis. Você precisa de mais pelo menos 5, 6, 7, 8 para você desfazer tudo aquilo que aquilo causou na tua mente. Então, para onde está voltada a nossa mente? Nossos olhos. E se meus olhos estiverem nas coisas boas, o meu corpo vai ser bom, é o que a Bíblia diz. Então eu preciso tomar cuidado aonde eu coloco os meus olhos. E os meus olhos, eles têm tendência a ir para aquilo que é bom. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável, comeu e deu para o seu marido. Meu irmão, o que vai te pegar não são as coisas ruins, são as coisas boas. Então toma cuidado. Toma cuidado onde você coloca os teus olhos. Amém? Muito bem. Sabe por que o pecado é chamado de concupiscência dos olhos? Concupiscência dos olhos. Tem gente que fala assim, o diabo me fez pecar. Não, o diabo não te fez pecar. O diabo não faz você pecar, o diabo não faz eu pecar. O que me faz pecar é o meu desejo, ele é meu, está dentro de mim, é a minha natureza. É a natureza adâmica que tem dentro de mim, é o velho homem, é a alma, que quer as coisas boas da vida. Então o diabo não te faz pecar. O diabo ele te tenta. Você é pecado pela concupiscência, o desejo que você deixa aquilo crescer dentro de você. Há uma frase de, se eu não me engano, é de São Francisco ou de Santo Agostinho. Ele diz assim, eu não posso impedir que a ave sobrevoe sobre a minha cabeça. Ele está falando do pecado. Mas eu posso impedir que ela faça ninho sobre a minha cabeça. Então eu não posso impedir que o diabo me assedie. Não posso, não tem como eu fazer isso. Eu não consigo impedir que o diabo me assedie, mas eu posso impedir que ele concretize na minha vida o pecado. Porque o pecado não se dá da noite para o dia. Um adultério, por exemplo, não acontece no instalar do dedo. É um olhar diferente. Aí você alimenta aqui, você dá vazão, você deixa crescer e começa a criar sonhos. Está fazendo um ninho, está pondo graveto no dedo. Aí depois, na hora que acontece, fala, o diabo pôs isso. Foi culpa do diabo? Não. Ele só te tentou. O papel dele é tentar, gente. Ele tentou Adão e Eva, ele não enfiou o fruto na boca de Eva, nem enfiou na boca de Adão. Eu preciso entender quando uma tentação começa na minha vida. Agora, se eu não estiver disposto a largar o bom, porque o diabo sempre vai me tentar com coisas boas. E Deus sempre vai te tentar com coisas excelentes. Aí cabe a você escolher entre o bom e o excelente. Na sua solidão, você sozinho, não vai ter ninguém para te dar conselho. O grau que você tiver com o Espírito Santo
é que vai determinar se você vai ceder ou não. É que dentro da igreja é fácil. Nós estamos debaixo de uma redoma espiritual. Nesse momento há uma atmosfera espiritual aqui. Qualquer um de vocês, se fosse tentado nesse momento, vocês resistiriam com a maior facilidade, porque nós estamos numa atmosfera espiritual. Mas e na segunda-feira, na terça, na quarta, e na quinta-feira, e na solidão da sexta-feira à noite? Como é que você é desvencido do pecado se você não tiver intimidade com o Espírito Santo? Não consegue entender porque muitas pessoas caem? É que em um determinado momento a gente se acostuma tanto com Deus que a gente deixa de depender dele. E Deus vai te guardar na medida que você tiver intimidade com Ele. O salmista diz que o anjo do Senhor acampa ao redor de quem? De quem os tem. E Pedro diz lá em 1 Pedro 5,8, se eu não me engano, que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Cuidado para que você e eu não sejamos um desses que o diabo vai devorar. Então eu preciso ter o anjo do Senhor acampado ao meu lado o tempo todo. A presença do Espírito Santo tem que ser constante na tua vida. Então larga o bom e começa a olhar para o excelente. Começa a olhar para as coisas excelentes de Deus. Você vai ver o que Deus faz na tua vida. Você vai ver as maravilhas que Deus consegue fazer na tua vida e através de você. Mas tira os olhos do que é bom. Comece a falar: Deus, eu quero começar a ter uma intimidade com o Senhor, numa atmosfera agora do excelente. Me ajuda a sair do bom. Eu preciso começar a me relacionar com o Senhor nas coisas excelentes. Porque Deus não vai trabalhar com você numa esfera do bom. Ele vai trabalhar com você numa esfera do que é excelente. Porque o que Deus cria, o que Deus faz, tudo é no nível de excelência. Então, se você não crescer, não sair, você já saiu do ruim, você já veio para o bom, agora você tem que ir para a próxima fase. Se você não for para a fase do excelente, o Espírito Santo de Deus não vai conseguir trabalhar através de você, nem trabalhar em você. Você está disposto a largar o bom? Tem que vender tudo que tem para comprar o que é excelente. Muito bem. Qual a proposta de Jesus no meio disso tudo? Jesus tem uma proposta para nós. Abre a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 12. A proposta de Jesus é a proposta que ele fez um dia para um jovem rico. E a Bíblia diz que esse jovem rico saiu da presença de Jesus cabisbaixo, triste. Ele não conseguiu desvencilhar daquilo que para ele era bom, que era a riqueza. Aí Lucas capítulo 12, 33 e 34, diz assim: vendei o que possui e dai esmola. Fazei vós bolsas que não envelheçam, tesouros nos céus que jamais acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Diz assim: irmão João, eu tenho que fazer voto franciscano? Jesus não chamou para fazer voto de pobreza? Não. O problema todo não é você ser rico. O problema não é eu ser rico. Aliás, Deus tem prazer que a gente seja rico. Porque se eu for rico em todos os aspectos, em todos os âmbitos, não só financeiramente, Deus pode usar a minha riqueza para investir no reino dele. Então, por que Jesus nos propõe a vender tudo? É porque Ele conhece a dureza do nosso coração. Ele sabe que nós somos tendenciosos às coisas da terra. Jesus conhece a minha natureza, Ele conhece a natureza de vocês. Então, quando Ele nos propõe a vender tudo,
Ele sabia que as riquezas da terra nos prenderiam nesse mundo. Então ele fala assim, é óbvio que isso aqui é uma analogia, é uma metáfora. Ele fala assim, fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros no céu que jamais acabam, onde não chega ladrão e a traça não rói. Tem camarada que não consegue se realizar plenamente na vida. Eu conheço pessoas ricas que não são realizadas plenamente. O cara tem tudo para ser realizado plenamente, ele não consegue. Porque ele trabalha, acumula, guarda, acumula. E aquilo que ele guarda, de certa forma, é muito bom, mas ele vira escravo daquilo. Toda vez que você deixar as coisas que você conquistou, seja carro, seja casa, isso acontece facilmente com a gente. Quando eu acabei de fazer minha casa, falei, nossa, que casa gostosa. Fui para a sacada, fui para a área, olhei o pomar lá embaixo. Dentro de mim passou aquela coisinha assim rápida. Deus, acho que eu nem preciso mais disso. Sabe aquela coisa rápida assim? Aquela soprada assim? Que passa na nossa mente? Olhei assim, minha casa prontinha, tudo pronto. Falei, nossa, que gostoso, cara. Acho que eu nem vou mais para a igreja. Eu vou ficar curtindo isso aqui agora, é tão bom. Não é bom você conseguir as coisas? Tem pessoa que consegue coisas tão bom, que essas coisas conseguem arrancar ele da igreja. Tem pessoas que conseguem coisas tão boas que conseguem tirar ela do reino de Deus. Então é por isso que Jesus fala isso. Construa para vós tesouros no céu. Mas se você conseguir construir tesouros nos céus e os tesouros da terra você desvencilhar do coração dele, amém. Você vai ser feliz também, mas só que Jesus conhecia a dureza do coração. É por isso que ele manda o jovem rico vender tudo. Mas aquilo era para aquele jovem rico. Não quer dizer que todas as pessoas têm que desfazer de tudo para ser feliz, não. Jesus faz uma proposta para aquele jovem, porque Jesus conhecia o coração dele. Primeiro Jesus manda ele cumprir os mandamentos, ele fala, eu já cumpro. Jesus sabia que ele cumpria, ele era judeu. Depois Jesus sabia também que ele não ia vender. Jesus fala para ele, olha, vende tudo que você tem, porque Jesus conhecia o coração dele. Aí a Bíblia diz que ele sai triste, porque a riqueza dele era boa. Ele não queria o excelente. E andar com Jesus é excelente. Então você precisa tirar os olhos do que é bom, para você começar a ter acesso aos tesouros do céu. Amém? Uma coisa interessante, uma certa vez aqui em Tietê, uma pessoa me pediu para que eu fosse até a casa dela para orar pelo marido, pelo esposo que estava doente, acometido de câncer. Uma pessoa abastada, bem financeiramente. E nós fomos visitar essa família, moramos no centro da cidade. E esse homem que estava na cama, ele era um ortodontista de São Paulo, uma pessoa muito bem financeiramente. E eu e minha esposa fomos até o apartamento deles, um belo apartamento. Nós sentamos na beira da cama desse homem. E aí ele começou a contar para a gente um pouco da sua vida, né? O tempo que ele teve que ficar em São Paulo, afastado muito da família, por causa dos afazeres que ele tinha. E ele falou uma coisa para minha esposa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, olha, dona Cida, eu sempre quis ter um carro branco, uma caminhonete branca. E eu comprei uma faz pouco tempo agora. Está instalando de novo, zerada. Ele disse assim, essa caminhonete que era o meu sonho zero, ela está servindo para mim de ambulância.
porque a cada 3, 4 dias ele tinha que ser levado para Sorocaba, porque ele estava com câncer nos rins, e todo o líquido do corpo dele estava vazando para a barriga, e a barriga dele inchava, ficava enorme. Ele disse assim: meu sonho de ter um carro branco virou para mim uma ambulância. Por que eu estou contando isso para vocês? Para que você possa entender que as coisas materiais, elas nos servem, mas nós não podemos servir a elas. As coisas materiais são para nos servir, mas ela não pode nos prender. Tudo que você tiver de aquisição na tua vida vai ser para o teu uso, vai ser para o teu conforto, mas elas não podem escravizar você. Porque se você se prender a elas, Deus não vai conseguir derramar sobre você o excelente. Se você não desprender de tudo que a vida tem te oferecido de bom, pode ser que Deus tenha dificuldade de chegar no teu coração. Porque às vezes no nosso coração tem coisas demais. Muitas das vezes Deus não consegue adentrar no coração do homem. Não é porque Deus não possa fazer isso, é porque já tem coisas demais. Materialismo. Você parou para pensar o quanto da nossa vida nós passamos acumulando coisas? Mexe na tua casa, tem coisa lá que você não usa há 3, 4, 5 anos. Tem coisas que nós compramos, que nós sucateamos, guardamos muitas das vezes, e às vezes nós somos insensíveis, nós nos prendemos aqui. Às vezes tem pessoas batendo na nossa porta precisando, a gente não consegue dar lugar, tirar aquilo do porão da nossa vida, e essas coisas chegam uma hora, vai entupir no seu porão. Sabe aquele porão que você foi guardando tanta coisa, que um dia quando a mulher falou: bem, guarda isso lá, você chegou, você falou: não cabe mais. Talvez está na hora de acender a luz e tirar, limpar, fazer uma limpeza. Porque se nós não tirarmos os cacuretos da nossa vida, o novo de Deus não chega nela. O novo de Deus, para entrar na tua vida, vai ter que sair muita coisa, né? Tem que sair muita soberba, muito orgulho, muita vaidade, muito machismo. Muito achismo, eu sempre achei assim, tem que ser desse jeito. Não. Só recebe o novo de Deus quem estiver disposto a se livrar do velho. E o reino de Deus só vai vir sobre a tua vida, sobre a minha vida, quando eu me desvencilhar de muitas das coisas que ainda nos prende aqui na terra. Você consegue entender isso? Então qual é o seu desafio hoje? Não é mais entre o ruim e o bom. Você precisa hoje aprender a largar o que é bom. Você precisa vir com o excelente. Quando Elias chama Eliseu para o ministério, Eliseu falou assim: você espera aí que eu vou ali, eu tenho que beijar meu pai, beijar minha mãe. Eliseu arava a terra, trabalhava com terra. Era o serviço que ele sabia fazer, provavelmente era o que era bom para ele. Quando Elias chama Eliseu para o ministério, a Bíblia diz que Eliseu foi, queimou o carro, acabou com os bois, desfez de tudo, foi e seguiu Elias. Por que ele queimou o carro? Ele falou: não quero deixar para trás nada que eu possa olhar e eu tenha vontade de voltar. Vai ver o ministério de Eliseu. Porção dobrada, fez o dobro que Elias fez. Mas ele pôs fogo no carro dele. Se você não queimar, se você não deslinkar tudo aquilo que está linkando você com o pecado, você não vai conseguir ser linkado com o reino de Deus. Está na hora da gente começar a queimar algumas coisas na nossa vida. Se você não desprender de algumas coisas, você não vai chegar nesse lugar. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um povo que Deus tirou do Egito, levou para caminhar. Esse povo foi o povo que mais viu milagre. Foi tirado do Egito com mão forte, viu 10 pragas se manifestar. Quando Moisés sobe para pegar a tábua da lei,
A Bíblia diz que esse povo fez um bezerro de ouro. Agora, como é que se faz bezerro de ouro no deserto, igreja? Como é que você constrói um bezerro de ouro no meio do deserto? Eu falo para vocês como é que se faz. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Quem fazia bezerro de ouro eram os egípcios. Quando eles saíram do Egito, eles já saíram com a cultura dos egípcios. E eles levaram nas carruagens, levaram o molde do bezerro. E quando eles viram que Moisés não ia mais descer, eles mandaram derreter todos os outros, meteram no molde que estava guardado e fizeram Deus para ele. Tem muitos de nós que viemos lá do mundo, viemos para dentro da igreja, mas nós ainda estamos guardando moldes do pecado na nossa alma. Tem que queimar. Se você não jogar fora o molde do pecado, na primeira vacilada que você der, você vai fazer deuses para você. E o Deus é bom, mas o Deus de Israel é o Deus da excelência. Tem muita gente adorando coisa boa, mas nós conhecemos o que é excelente. Eu fui chamado para servir o Deus da excelência. Eu não quero mais nada contra Deus. Amém? Pode ficar de pé. Eu estou orando por vocês. Fecha teus olhos. Pede para que Deus, nessa manhã, Ele venha te ajudar a você largar tudo aquilo que até hoje foi tido na tua vida como bom. Muitas das coisas que você tem carregado dentro de você, isso tem sido peso para você. Deus ainda não está te usando ainda, porque você tem carregado peso. Não, João, mas isso é tão bom. Larga. Larga que você vai ver que Deus vai te dar o excelente. Você vai ver a excelência que Deus tem para trazer sobre você. Começa a largar o que é bom, para que Deus venha colocar sobre você aquilo que é excelente. Fecha teus olhos. Amado e querido Deus, Pai bendito, Pai das luzes, Deus, nós queremos entrar numa outra dimensão com o Senhor, Pai. Nós não queremos mais andar na mediocridade, Senhor, com um evangelho raso, na qual, Pai, nós estamos correndo atrás de coisas boas. Não, Senhor. Nós não queremos mais o que é bom, nós queremos o que é excelente. E o que é excelente somente o Senhor pode nos dar. Nos ajuda a desvencilhar de tudo aquilo, Senhor, que tem nos atrapalhado, Senhor, que tem nos prendido aqui nessa terra. Porque Deus, muitas das vezes o Senhor não consegue fazer mais coisas no nosso meio, Senhor, porque nós ainda estamos escondendo, Senhor, debaixo das nossas tendas, coisas, Senhor Deus, que tem atrapalhado o operar do Senhor. Nós ainda estamos carregando na nossa alma velhos moldes do pecado, Senhor, coisas que estão nos linkando, Senhor, nos ligando com o pecado. Senhor, nós temos dificuldades, Senhor, por isso nos ajuda. Socorre a tua igreja, Senhor. Começa por mim, Deus. Começa a me ajudar, Senhor, a me livrar de tudo aquilo que tem prendido a minha alma. Começa a trabalhar no meio da tua igreja, Senhor, porque nós queremos nos desligar de tudo aquilo que tem atrapalhado o operar do Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos capacita, Senhor, a andar com o Senhor em excelência. Nós queremos te servir com excelência. Nós queremos te agradar com excelência, porque o Senhor é o Deus da excelência. Senhor, fica conosco nessa manhã e nos ajuda, Senhor. Nos cobre, Pai, com tua mão e vem sobre nós com teu Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.